Você sente que está estagnado na CLT, cansado de bater ponto e mesmo assim mal sobra dinheiro no final do mês? E se eu te dissesse que tem gente ganhando muito mais dinheiro trabalhando de casa, vendendo serviços digitais? Hoje a gente vai comparar a CLT com a vida de empreendedor vendendo serviços digitais na internet. Será que vale a pena mesmo largar a CLT? Talvez você trabalhe aí 8, 9, 10 horas por dia, enfrenta trânsito, pressão, às vezes até mesmo humilhação. E aí no fim das contas parece que não está construindo nada para você. O dinheiro no fim acaba não dando para nada, né? Mal para pagar as contas. Eu sei como que é. Trabalhava numa empresa onde eu entrava nessa empresa às 7 horas da manhã. Então eu tinha que acordar muito antes, até porque ela era em uma outra cidade. Então quando a gente trabalha na CLT, a gente precisa se enquadrar nas regras das empresas. Mas também tem algumas vantagens e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Até que ponto vale a pena ou não continuar na CLT? Eu trouxe aqui algumas diferenças, pontos positivos e negativos dos dois lados, de quem trabalha na CLT e de quem trabalha prestando serviços digitais. Vamos para a tela? Bom, na CLT você possui estabilidade, possui benefícios como férias, 13º, eu sei, é bom, chega final do ano lá, vem um dinheirinho a mais. Só que aí você tem aquela questão, o seu salário ele é limitado, ele sempre vai ter um teto. E esse teto vai estar no quanto o seu chefe quer te pagar. Você nunca consegue expandir muito. Na melhor das hipóteses, você vai trabalhar com vendas. E aí em vendas talvez você trabalhe comissionado. Porém, você ainda precisa seguir algumas regras, então às vezes acaba não compensando. Você tem baixa flexibilidade, o que significa isso? Você precisa sair antes, precisa chegar um pouco mais tarde, você precisa ficar pedindo autorização e isso é muito ruim. Às vezes você até consegue crescer dentro de uma empresa, mas de uma forma muito lenta, ou seja, passa anos para você conseguir subir de cargo, alavancar a sua vida, começar a ganhar às vezes 200, 300 reais a mais. E aí aquela estabilidade já não é tão estável assim, porque você corre o risco de ser demitido. E aí no fim das contas você saiu com uma mão na frente e outra atrás, trabalhou anos numa empresa sem construir nada para você. E nos serviços digitais? Vendendo serviços digitais, você pode trabalhar com ganhos escaláveis, ou seja, você pode cada vez mais ampliando seus serviços e ganhando mais e mais dinheiro, ampliando a sua cartela de clientes. Então, isso é um ponto muito bom. Você tem liberdade geográfica e de horários, ou seja, você pode trabalhar da sua casa ou enquanto você viaja. E você pode acordar 10, 11 horas, contanto que entregue o resultado que você prometeu. E você constrói sua autoridade e seu nome. Então você está trabalhando e cada vez que você trabalha, que você vai conseguindo, fechando mais clientes, você vai se tornando mais reconhecido. Consequentemente, você começa a ter um trabalho mais valioso, podendo cobrar mais simplesmente por ter experiência e resultados naquele nicho que você está atuando. E você também pode trabalhar com diversas áreas, como Google Meu Negócio, criação de site, automação, tráfego pago, social media, enfim. As áreas são ilimitadas. Tudo isso prestando serviço dentro do digital. Então, às vezes você não se deu bem com uma área, você consegue ir para outra e isso é a grande mágica de vender serviços digitais. Mas é óbvio que também tem alguns pontos negativos. No começo não é fácil, você tem uma instabilidade gigantesca. Tem meses que você ganha muito dinheiro, tem meses que você ganha menos. E você precisa aprender a lidar com isso. E mais que isso, você precisa ter um emocional, uma mentalidade bem preparada para lidar com isso. Porque começa a se tornar, como que eu posso dizer, algo instável. Você pode vender muito como você pode vender nada, entende? Só que quando você aprende o passo a passo, você consegue fechar alguns contratos com mais recorrência, então te gera mais previsibilidade, entende? E você precisa aprender a se vender, você precisa vender o seu trabalho, se vender como um bom profissional. E é óbvio que disciplina é fundamental, não tem jeito. Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar com algum serviço digital, eu ainda estava na CLT. E eu sempre falo, quanto mais benefício, quanto maior o seu salário, é mais difícil você largar a CLT. Na época eu trabalhava como gerente de e-commerce, então eu tinha um bom salário.
só que eu não estava satisfeito, justamente por todos os outros pontos negativos, por ter que trabalhar muito cedo, por ter que ir quando não estava bem. Então todos esses pontos me geravam insatisfação de eu querer sair. Só que é muito difícil, porque quando você ganha X salário, 4, 5 mil, você tem um custo de vida mais elevado. Então, para você largar esse custo de vida e empreender e chegar nesse resultado, demora um pouquinho a mais que o normal. Então, quanto mais benefícios, mais vantagens você tem, mais vai ser difícil você sair, mais você vai ter essa trava. O que eu recomendo a fazer? Se você tem esse desejo de começar a trabalhar para você, começar a trabalhar com a internet, comece no seu trabalho mesmo. Comece a aprender habilidades, comece a vender, talvez até algo relacionado ao que você já trabalha. Eu comecei assim, hoje eu vivo completamente do meu trabalho vendendo serviços digitais na internet e hoje um cliente me paga o que eu ganhava quando trabalhava CLT. E isso, óbvio, depois de vários meses trabalhando, construindo nome, como eu mostrei para vocês ali. No começo não é fácil e não vai ser fácil. Hoje eu ensino diversas pessoas a fazerem o mesmo. Vender otimização de Google Meu Negócio, criar site, landing page, vender automações, tudo isso direto de casa, sem precisar ligar, sem precisar prospectar porta a porta, nada disso. Inclusive te convido, se você quiser aprender um pouco mais, tem uma aula gratuita no link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário. Você precisa analisar o seu momento. Vai ter pela internet afora várias pessoas falando larga, não olha para trás e vai. Eu também acho que você precisa fazer isso. Só que a gente sabe que não é fácil assim. A gente tem conta, tem responsabilidade, enfim. O que eu te falo, veja o seu momento e veja quanto tempo você precisa para sair. Ó, eu preciso sair daqui 3 meses, eu não aguento mais isso. Então tá bom. Começa vendendo algum serviço digital, já vai com o foco de fazer o seu salário que você ganha hoje e coloca uma data. Chegou nessa data, você sai e aí vai para cima. Porque com certeza, quando a água bate na bunda, você começa a trabalhar mais e fechar mais clientes. Funciona assim, não tem jeito, foi comigo, foi assim. Quando eu saí, eu não ganhava o mesmo salário trabalhando para mim, só que eu tive que correr atrás e fazer as coisas acontecerem. E aí, hoje, graças a Deus, já deu muito certo. Então, te convido a clicar no primeiro link aqui embaixo e assistir uma aula gratuita para você aprender mais sobre como vender esses serviços e quais serviços se encaixam melhor no seu perfil, fechou? Então é isso, meu nome é Vinícius, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e toda semana um vídeo para te ensinar um pouco mais aí sobre o mercado digital. Um grande abraço e até a próxima.